onde diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aqui nessa palavra diz que nós devemos ter fé, mas a fé é uma coisa muito difícil, né? É bom quando a gente está, quando as coisas estão indo bem pra gente, quando as portas se abrem, quando a gente tem saúde, quando a nossa área financeira está bem, quando a nossa área espiritual, quando o nosso relacionamento está bem, quando a gente está bem com a família, quando o nosso serviço está indo tudo bem. Mas no momento que as batalhas começam a se levantar, a gente já perde a fé. Porque a gente, como ser humano, a gente quer ter certeza. A gente tem que ter fé naquilo que a gente vê. Esses dias a Helena me disse assim: mãe, Deus existe? Eu disse: existe. Aí ela disse assim: mas eu não consigo ver Deus. Eu disse: mas Helena, a gente não pode ver Deus, mas a gente pode sentir. É isso que a gente tem que deixar. É sentir. Para a gente ter fé, a gente tem que sentir o Espírito de Deus. Porque não precisa tu pegar, tu tem que tocar para tu acreditar, para tu ter fé. Tu tem que usar a tua fé naquilo que tu não vê. Tu tem que crer no que Deus escreveu, no que está escrito aqui na palavra. Porque é isso que Deus quer. Deus se agrada da nossa fé. Porque nós somos seres muito. Porque a gente é muito errado, a gente só crê naquilo que a gente vê. Muitas vezes a gente coloca Deus à prova. Se isso acontecer, é de Deus. Se não acontecer, não é de Deus. Mas não é assim que as coisas têm que ser. A gente tem que crer no que Deus diz, na profecia, porque eu acho que cada um de vocês aqui já recebeu uma palavra de Deus para a vida, né? Aí na hora tu acredita, daí passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias e nada aconteceu. Mas tu recebeu aquela promessa com fé? Ou foi só entrou num ouvido e saiu no outro? Quando tu recebe uma profecia, se tu crê, ela vai acontecer. Mas se tu recebeu a profecia e entrou num ouvido e saiu no outro, tu não mudou as atitudes, tu continuou fazendo errado, tu não deu liberdade para o Espírito Santo. Porque se tu não dá liberdade, tu continua fazendo errado. Deus te deu a promessa, mas tu sabe que através da tua promessa, tu vai ter que mudar algumas atitudes, tu vai ter que mudar alguns lugares que tu vai. Porque para isso acontecer, a gente tem que mudar de fora, de dentro para fora. Porque não adianta nós vir aqui, sentar na igreja, mas nós sair daqui e fazer tudo errado. Deus não quer isso. E para nós ter fé, isso começa aqui dentro. A gente tem que estar de bem com os irmãos. Não adianta eu vir aqui na igreja e sair falando mal do irmão. Deus não vai agir na nossa vida desse jeito. Ele quer que haja comunhão, independente se é na igreja, se é lá fora. A gente não pode ser uma coisa aqui lá fora outra. Deus quer agir aonde tu é honesto, aonde tu fala as coisas que tu cumpre. Porque para as coisas acontecerem, Deus quer isso. Deus quer que nós sejamos corretos. Nós, principalmente como os cristãos, devemos fazer isso. Deus disse assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não ouvir. Muitas vezes a gente pede as coisas para Deus e acha: Deus nem escutou minha oração. Falei sozinha, mas é por quê? Porque a gente não sabe esperar. A gente pede as coisas, a gente quer que aconteça amanhã. Porque a gente não sabe esperar. Mas Deus quer isso. Ele quer moldar nosso coração, Ele quer transformar. Porque se fosse para ser conforme nós queríamos, não tinha necessidade de cada um de nós estar sentado aqui hoje. Se nós não dependêssemos de Deus, nós somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes do que Ele tem para nós. Porque se fosse pelas nossas escolhas, quantas vezes que nós ia ter quebrado a cara, nós não ia estar aqui hoje. Nós não ia ter escolhido estar sentado aqui, buscando por Deus, buscando muitas vezes por uma coisa que tu pede muito tempo, que tu acha que Deus esqueceu, mas Ele não esqueceu. É no tempo de Deus, não é no teu tempo. E se tu tem um propósito, vai em frente. Não importa se vem um e diz que não vai dar certo, se eu tenho Deus e eu vim buscar a minha salvação, eu vim buscar a minha bênção nessa noite. Porque a gente tem que vir pensando.
positivo. Não adianta nós vir dizer, vou ir no culto só por ir. Não é assim. Tu tem que vir com o teu coração aberto, vir receber a palavra, pensar, vou mudar. Eu fui lá, eu escutei, e Deus vai me ajudar que eu vou mudar isso. Pode ser um pequeno detalhe, pode, mas isso muitas vezes acaba afastando nós da presença de Deus. Para nós pode ser uma pequena coisa, mas é isso que impede o Espírito Santo fazer morar nos nossos corações. Porque eu não quero que ele só venha e faça por mim, eu quero que ele venha e faça morada no meu coração. Que ele esteja na minha casa, que ele esteja no meu emprego, esteja onde eu estiver, porque através da minha vida eu quero que as pessoas possam sentir esse amor que eu sinto, essa paz, essa bondade, essa mansidão, isso coisa que o mundo não dá para nós. Isso quem oferece é só Jesus. Não adianta nós sair daqui e dizer, vou beber, vou pro baile. É bom. Quem não veio de lá? Eu ia no baile, eu bebia. Era bom na hora, no outro dia dor de cabeça. Era horrível. Às vezes a gente não conseguia nem trabalhar. Não vou beber. E bebia de novo. Mas isso é passageiro. Mas o que Deus tem para cada um de nós aqui não. Isso vem lá do céu. Isso é maravilhoso. Para quem nunca experimentou, eu peço que tenha liberdade do Espírito Santo nessa noite. Porque cada um de nós está aqui. Se nós darmos liberdade do Espírito Santo, ele faz o impossível em nossas vidas. Ele faz o sobrenatural, coisa que a gente não imagina. Ele muda, ele transforma, ele molda nossos corações. E ele precisa apenas que a gente dê liberdade para ele. Porque se a gente não dá liberdade, ficar com o nosso coração fechado, com o nosso coração trancado, ele não consegue fazer nada. Eu, quando comecei aqui, eu era muito fechado, era muito envergonhado. Mas aos poucos, a gente vai orando, a gente vai buscando, a gente vai deixando a vergonha de lado. Porque se a gente está aqui, é pela graça de Deus. Eu não sei pregar, eu ajudava no louvor, eu não sabia. Mas aos poucos, o Espírito Santo vai mudando, ele vai tirando aquela vergonha. Eu digo que a minha carne não treme ainda, ela treme. Mas Deus está comigo, é Ele que me capacita a cada dia. É Ele que me dá o conhecimento. Porque não é fácil para nós vir aqui. Mas Deus diz, eu estou contigo. Se eu te fiz uma promessa, um propósito, tu não vai se envergonhar, porque eu estou contigo. E isso Ele diz para cada um de nós que está aqui. Porque se Deus deu um propósito, não tenha vergonha. Não pense que tu vai lá e vai falar errado, não vai. Porque é o Espírito Santo que guia nós. É Ele que vem tocando, é Ele que vem fazendo a nossa vida. Porque se não fosse assim, por que Jesus ia vir pelos nossos pecados, pelas nossas dores? Muitas vezes a gente reclama da vida que não está boa. Mas está boa. Nós temos saúde, nós temos aqui pela graça de Deus. E se a gente ter fé, a gente faz o impossível acontecer. Basta apenas nós crer no que Deus falou, naquilo que Ele tem para cada um de nós, para a nossa família, porque às vezes a gente acha que não, mas eu sou a prova viva disso que sim. Que se tu estiver fazendo a coisa certa, Deus faz o sobrenatural. Eu morava outra vez para cá, com meu esposo, que por 4 anos eu esperando a minha mãe vir para cá, não veio. Aí ele disse assim, vamos fazer um propósito. Se ela vir para cá, eu e você se batizemos. Foi irmão, não era no tempo de Deus. Nós achávamos que era, mas não era. Dessa vez a gente veio, se batizou, nós estávamos no caminho. Em 9 meses a minha mãe veio. E eu não esperava. Por isso que eu digo para vocês, que se vocês deixarem Deus agir, não você. Você, a gente não faz nada, se não é Deus. Nós não somos nada. Nós não temos nada em nossa vida. Não adianta nós querer adquirir dinheiro. Isso não vale nada, não vale saúde. Isso não vale o que Deus tem para oferecer para nós. Uma mansidão, uma paz. Que olha, é algo sobrenatural, é algo que só Deus mesmo pode fazer em nossas vidas. Devemos confiar, porque Deus disse que Ele ia acrescentar a cada dia em nossa vida. Isso Ele fez com o seu povo no deserto. Ele disse que não ia faltar o alimento e não faltou. A cada dia vinha o maná para eles, mas que não era para eles guardarem por outro dia. E se Ele dissesse para nós hoje, come só o que tem e amanhã tu coloca fora,
Será que nós ia ter essa fé? Muitos não tiveram, muitos guardaram, mas o que aconteceu? O alimento aconteceu. Eles não tiveram a fé suficiente para acreditar no que Deus tinha para eles. Isso também muitas vezes acontece com nós. A gente não tem uma fé suficiente, a gente não confia em Deus, mas só que Deus não é homem para que possa mentir. Quando Ele falou, está falado, é no tempo dele, pode demorar, pode, mas você tem que crer naquilo que Deus falou. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer, nem que passe um ano, passe 10 anos, mas você tem que crer naquilo, não tenha dúvida, você tem que ter confiança no que Deus te falou. Confiança para que Deus possa agir, para que Ele possa fazer aquilo que Ele quer, não o que tu quer, o que nós queremos. Porque nós queremos, às vezes, ganhar mais. Para quê? Se está bom do jeito que está. Às vezes, o dinheiro que tu vai ganhar mais, tu não vai dar valor para aquilo que Deus te deu, para aquilo que Deus fez até agora na tua vida. O dinheiro não é tudo, é a nossa salvação que é importante. É nós estar em comunhão com os irmãos. É onde não tem briga, onde não tem a briga. É onde nós possamos ir em qualquer lugar e ser bem-vindo. Porque isso muitas vezes, pelo meu esposo mesmo eu falo, ele não podia sair desse lugar, porque ele tinha muita inimizade. Hoje, pela graça de Deus, a gente pode ir em qualquer lugar. Por quê? Porque Deus mudou a vida dele, Deus transformou nosso casamento. Deus fez o sobrenatural em nossa casa. Isso Ele pode fazer na vida de qualquer um de vocês. Basta apenas vocês crerem na palavra. Crer naquilo que Ele tem para cada um. Não importa qual é o teu sonho. Põe nas mãos de Deus. Ele faz. Faz o tempo dele. Ele está moldando vocês. Ele está transformando, tirando aquilo que não é dele. Ele está limpando, purificando os corações. Porque Deus não quer pessoas ricas, pessoas inteligentes, que tenham faculdades, que tenham doutorados. Ele quer pessoas simples, quer pessoas trabalhadoras como nós. Porque os discípulos eram todos pobres. E Deus não quer que venha pessoa rica para a igreja, Ele não quer. Porque as pessoas que têm dinheiro, elas não se importam com Deus, elas não acham que não precisam de Deus. Ele quer pessoas simples como nós. Pessoas que sejam dependentes dele. Pessoas que queiram a mudança. Porque senão ele não precisaria de nós. Na verdade, ele não precisa. Quem precisa de Deus somos nós. Ele tem muito para fazer esse ministério. Ele fica muito feliz. Cada cadeira ocupada nesta noite. Porque o inimigo coloca muitos empecilhos na hora de ir para a igreja. Hoje tu não vai, não precisa tu ir. Mas a gente tem que ser teimoso, se eu vou, eu tenho a minha bênção para receber hoje de noite. E eu vou receber. Porque se nós estamos aqui, Deus tem algo para fazer. Em nossas vidas, em nossa família, muitas vezes a gente vem sorrindo por fora, mas por dentro com o coração apertado. Muitas vezes não é por causa de nós, é por causa de familiar. Por algo que aconteceu durante a semana que a gente ficou preocupado. Mas essa noite Ele quer mudar, Ele quer tirar essa preocupação, Ele quer tirar toda a angústia, Ele quer tirar toda a tristeza, tudo aquilo que não é dele, aquilo que não vem para acrescentar em nossas vidas. Porque Jó perdeu tudo que tinha, né? Ele era um homem rico, tinha filhos, tinha sua esposa. O que Deus permitiu que o inimigo tirasse? Tocou na saúde dele. E nem assim, ele não abandonou Deus. Ele continuou de pé. E Ele quer que nós continuemos de pé, independente do que aconteça na tua semana, do que aconteça na tua vida, na tua família. Que você permaneça de pé, que você diga, eu tenho Deus. Ele vai na frente, Ele vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Aquilo que não está ao meu alcance, mas para Ele nada é possível. Basta apenas tu crer, se ajoelhar, pedir para Deus de coração aberto e saber esperar. Porque Ele faz. No nosso tempo pode demorar, mas no tempo de Deus não. E Ele tem algo para fazer. Só que cada um de nós tem que deixar Deus agir. Não só aqui na nossa casa, buscar Deus, ler a Bíblia, orar, fazer aquilo que Deus tem para nós. Nós temos que tirar um tempo para Deus. Por mais que a nossa semana seja corrida, principalmente para as mulheres, é mais difícil a gente
serviço, é filho, casa, é marido. Mas a gente tem que ter um tempo para Deus. Porque se a gente quer que Deus faça algo em nossa vida, a gente tem que ter uma intimidade com o Pai. A gente tem que buscar mais e mais. Tem que tirar o tempo, nem que esteja cansado. Se não cansaço, não vai me atrapalhar. Porque se eu quero uma mudança, eu tenho que buscar. Porque senão Deus não faz. Se a gente não ir buscar a Deus, se a gente não estiver perante Ele, buscando, pedindo para Deus, Ele, o Espírito Santo em minha vida, faz aquela mudança. Vem fazer cumprir o meu propósito na terra. Pensou no dia do juízo final, chega lá, Deus disse, tu cumpriu o teu propósito na terra? Não, estava cansada, eu não ia buscar Deus. E eu podia ter ganhado a minha salvação. Mas por uma desculpa, por outra desculpa, cada dia era uma desculpa e a gente foi deixando, porque a gente não sabe do dia de amanhã, quem de nós vai estar aqui, assim como aconteceu essa fatalidade. Muitas vezes, talvez, foi convidado para ir para o culto, ele podia ter vindo, ele podia ter tido uma vida diferente. Talvez Deus tenha livrado de um incidente. Por isso que a gente deve dar valor ao que a gente tem no dia de hoje. Dar valor para a família, dar valor para os filhos, dar valor para o esposo, para a esposa, para o namorado, para a família. Cada um tem a sua família, cada um tem os seus problemas. Mas dá valor no dia de hoje. Busca Deus em cima de tudo. Coloca tudo nas mãos de Deus. Coloca todas as preocupações, porque Ele faz. Ele tira, Ele limpa o coração. E se algum de vocês veio essa noite com o coração preocupado, com o coração angustiado, deixa Deus agir. Deixa Ele limpar. Vai para casa com o teu coração em paz. E tu coloca a tua cabeça no travesseiro e você consiga dormir e no sono tranquilo. Porque muitas vezes as pessoas têm que tomar remédio para dormir. Porque elas não sabem pegar nas mãos de Deus. Não sabem esperar o tempo de Deus. E quando a gente entrega uma coisa na mão de Deus, a gente tem que saber esperar. Por mais difícil que pareça ser, mas não é. Porque Ele faz no tempo certo. Ele não dá antes, Ele não dá depois da tua vitória. Quem veio buscar a sua bênção hoje à noite? Glória a Deus. Vocês vão levar. Basta apenas vocês terem fé que Deus tem para vocês. Vocês creem naquilo que está escrito ali. Alguém que vocês quiser oração, pode passar aqui na frente. Depois nós temos uma santa ceia.